Fala galera, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no 28 Esportes. Hoje vamos falar sobre o GP de Singapura que ocorre nesse final de semana. Então, antes de começar, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Vamos pro vídeo. Então, muita gente acha que o GP de Singapura começou recentemente na Fórmula 1, em 2008, mas a sua primeira edição ocorreu em 1961, chamada de Grande Prêmio do Oriente. E ela ocorreu de 61 até 74 esporadicamente, porém ela não fazia parte do campeonato da Fórmula 1. Ela ocorria, mas não marcava pontos para o campeonato. Os dados que temos são um pouco sobre essas edições, principalmente porque não fazia parte do campeonato. Então a gente tem que ir os vencedores dela. Em 66 foi Lee Han-seng, correndo pela Lotus. Em 67, Rodney Seo, pela Merlin. Em 68 foi Gary Cooper, correndo pela Elfin. 69, 70 e 71 foi Graham Lawrence, só que em cada ano ele correu por uma equipe. 69 pela McLaren, 70 pela Ferrari e 71 pela Brabham. 72 foi o Max Stewart, correndo pela Mildred. Em 73, Vern Schuppan, correndo pela Mark. Agora, a história mais recente do GP de Singapura. Em 2007, Bernie Ecclestone, que então era presidente da FIA, fechou um acordo com o governo de Singapura, fechou o contrato de 5 anos para a corrida do GP. Logo em 2008, já teve a primeira corrida do GP de Singapura, que foi a primeira corrida da história da Fórmula 1 a ocorrer à noite, totalmente com luz artificial. Os vencedores dessa parte atual do GP foram, em 2008, o Alonso, correndo então pela Renault, 2009, o Hamilton pela McLaren, em 2010, o Alonso de novo, só que agora pela Ferrari, em 2011, 2012 e 2013 foi o Vettel pela Red Bull, 2014, o Hamilton pela Mercedes, em 2015, o Vettel, agora pela Ferrari, 2016, o Nico Rosberg pela Mercedes e em 17 e 18, o Hamilton pela Mercedes. Logo, os últimos 3 anos, a Mercedes que ganha em Singapura, então grandes chances desse ano o Hamilton ir bem novamente. Os pilotos que mais venceram o GP de Singapura foram Hamilton e Vettel, cada um com 4 vitórias. Então, esse final de semana podemos ter o desempate aí. E a equipe que mais venceu o GP foi a Mercedes com 4 vitórias e a Red Bull com 3 vitórias. E agora, sobre o que mais chamou a atenção do GP de Singapura. Foi exatamente na sua primeira edição, em 2008, vencida pelo Fernando Alonso. Nela, houve um acidente do Nelson Piquet, que era companheiro de equipe do Alonso, onde ele bate no muro num determinado ponto da pista e faz com que entre o safety car. Na época, Nelsinho disse que foi apenas um erro e com isso ele não tinha mais muito a dizer sobre o assunto. Porém, anos mais tarde, um ano depois, em 2009, voltaram a se falar sobre esse GP. Na época, Massa e o Rubinho acharam estranho essa batida do Nelsinho e chegaram a público a falar que era muito estranho o Nelsinho ter batido e favorecido com isso a Renault. Agora vamos entender um pouco. Nelsinho estava na Renault, sendo chefiado por Flávio Briatore. Flávio Briatore é muito conhecido na Fórmula 1 pelos títulos que teve na Fórmula 1 com a Benetton e com a Renault, porém também é conhecido por burlar os regulamentos da Fórmula 1. Isso foi descoberto em 94 com o título do Schumacher pela Benetton, onde o carro da Benetton não estava totalmente dentro do regulamento da Fórmula 1. Mas isso fica para outro vídeo para explicar direitinho. O Briatore voltou, depois de ficar um tempo fora da Fórmula 1, ele voltou na Renault com os 2 títulos do Alonso. E em 2008 a Renault não estava tão bem. Ela não figurava mais entre as primeiras equipes, mas tentava sempre aparecer um pouco. Nesse GP de Singapura, durante os treinos, tanto o Alonso quanto o Piquet não foram tão bem. Tanto que o Alonso larga em 15º e o Piquet em 16º. Na corrida, deu a largada e logo na 12ª volta da corrida, o Alonso já parou nos boxes para trocar o pneu. Algo que todo mundo achou muito prematuro, uma parada muito cedo do Alonso nos boxes.
2 voltas depois, Nelsinho Piquet bate no muro, fazendo com que entre o safety car. Nessa batida, a única coisa que o Nelsinho fala pro box, para sua equipe, é desculpa, rapazes. Mas o safety car ficou na pista durante 5 voltas e como o Alonso tinha parado antes, ele não precisou parar novamente nos boxes. E todo mundo foi para os boxes para tentar mudar a estratégia, já que sabia que o safety car ia ser algo longo. Com isso, acabou atrapalhando também o Felipe Massa, que a Ferrari chamou os 2 carros ao mesmo tempo para parar nos boxes, o Massa sendo o primeiro. Nisso eles meio que se apressaram na parada do Massa e liberaram ele ainda com a mangueira de combustível engatada no carro. Então, Massa sai, levando a mangueira junto e tem que parar no final, ainda dentro dos boxes, ele tem que parar lá para alguém desengatar a mangueira para ele não entrar na pista com a mangueira. Na época ainda tinha reabastecimento na Fórmula 1, hoje que não tem mais. Com isso, com essa perda de tempo que o Massa teve, ele não pontuou nesse GP. E no final do ano, ele perde o título na última corrida para o Hamilton, por apenas 1 ponto. Então, se isso não tivesse ocorrido, provavelmente ele venceria a corrida, porque ele foi pole position, ou marcaria algum ponto, mesmo que fosse em 8º para marcar 2 pontos, e ele poderia ter ganhado o título. Então essa corrida foi meio que marcada por conta disso. Ela mudou a história do campeonato. Na época o Hamilton abriu muita vantagem para o Massa por conta dessa corrida. A relação do Nelsinho com a equipe nunca foi muito boa. Quem conseguiu o contrato do Nelsinho para correr na Renault foi o pai dele, o Nelson Piquet, que conseguiu justamente para o Briatore ter sido um dos últimos chefes a ter trabalhado com o Nelson Piquet. No contrato dizia que eles tinham que ter igualdade de condição, ou seja, o Nelsinho tinha que ter as mesmas condições do Fernando Alonso. Mas isso não estava ocorrendo, as melhorias que chegavam para o carro do Fernando Alonso demoravam corridas para chegar no Nelsinho. E o Nelson, o pai, começou a pressionar toda hora o Briatore em relação a isso. Por conta desse estresse que estava ocorrendo, o Briatore decide afastar o Nelsinho em agosto de 2009, 1 ano depois da corrida. Por conta disso, a família Piquet decide fazer uma denúncia para a FIA sobre o ocorrido de Singapura. Por conta da denúncia, a FIA abre um inquérito e começa a investigar o que estava acontecendo. E descobriram que realmente foi tudo planejado. O Briatore tinha planejado com o Nelsinho quando ele bateria naquele ponto da pista, que era um ponto onde já sabiam que se alguém batesse ali, teria que entrar o safety car, porque não teria como retirar o carro rapidamente. Era um ponto muito específico do circuito que não tinha acesso tão fácil a ele. Então foi tudo realmente esquematizado pelo Briatore com o Nelsinho. Depois do julgamento, foi decidido que o Briatore tinha sido banido da Fórmula 1, não podendo mais fazer nada na Fórmula 1, embora que, não sei se foi nesse ano ou no final do ano passado, ele apareceu andando ali pelo paddock da Fórmula 1, mas pelo que decidiram, ele não pode nem entrar nos arredores da Fórmula 1. O Simon, que era um dos diretores da Renault, foi punido com afastamento de 5 anos da Fórmula 1, e a Renault teve que pagar uma indenização para o Piquet por conta do ocorrido. Então a fabricante francesa acabou tendo que pagar do próprio bolso para o Piquet. Depois disso, a Renault, por conta do julgamento, acabou perdendo o maior patrocínio dela. Com isso, ela vendeu um monte de ações dela, fazendo ela mudar de nome até. Ela virou a Lotus Renault, que correu por alguns anos na Fórmula 1 e hoje voltou a ser Renault. Então, todo mundo foi prejudicado. Depois do julgamento, depois de tudo, o Nelsinho ficou com uma fama de ser um delator. Com isso, nenhuma equipe fez nenhuma proposta para ele e decretou o fim da carreira dele na Fórmula 1. Ele tentou começar uma nova carreira depois nos Estados Unidos para correr de outras coisas lá. O mais estranho de todo o ocorrido, que foi o mais favorecido desse caso, foi o Fernando Alonso. E o Alonso não recebeu nenhuma punição.
Ele venceu a corrida, ele recebeu os pontos, ele continuou na Fórmula 1 até o ano passado e nunca teve nenhuma punição na Fórmula 1 em relação a todos os outros. Ele alegou na época que ele não sabia de nada do que foi esquematizado, que foi tudo esquematizado entre o Briatore e o Nelsinho, e ele não sabia que isso iria ocorrer. Então fica essa dúvida, se ele sabia ou não. Bom, o GP de Singapura acontece nesse final de semana. Sábado agora, dia 21 de setembro, às 10 da manhã, a classificação, se eu não me engano, transmitida pela Sport TV 2. E no domingo, o dia 22/9, às 9 da manhã, transmitido pela Globo e pelo Globoesporte.com. Ok? Então, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, me segue lá no Instagram para saber as novidades que vai ter aqui no canal. E até o próximo vídeo. Até mais!